Olá, queridos, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, muito obrigado por ter visualizado o nosso trabalho, nossos vídeos aí. Obrigado por você ter compartilhado, por você ter feito os seus comentários aí. Muito obrigado mesmo. Deus continue te abençoando e você continue evoluindo, não é, no crescimento, para que nós possamos cada vez mais estarmos convencidos de que a palavra de Deus realmente, quando ela é estudada de uma forma muito responsiva, com muita responsabilidade, não é? Quando ela é estudada da maneira que tem que ser, a gente chega a um denominador comum. Muito obrigado, querido, por você que está, além dos irmãos que que está se inscrevendo em nosso canal, aos que já estão inscritos no nosso canal, eu agradeço também que a plataforma, não é, ela coloca aí, né, uma forma de você se tornar membro do canal. Você quer se tornar membro do canal, você pode se tornar membro também, tá bom? Você pode ser uma das pessoas que vão ter alguns privilégios, não é? E na descrição do vídeo também, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, você pode ajudar também, tá bom? Isso tudo para que nós possamos crescer sempre, tá bom, meus queridos? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Esse vídeo, a finalidade do vídeo é: na Bíblia não existe pastor presidente. Na Bíblia não existe denominações. Na Bíblia não existe pastora. Às vezes você vai falar, mas Raquel era pastora. Queridos, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que eu estou falando do ministério eclesiástico, né? Que muita gente denominou os dons como títulos e aí vivem até hoje. Então, na Bíblia não existe pastor presidente, na Bíblia não existe denominações, na Bíblia não existe pastora, na Bíblia não existe apóstola, na Bíblia não existe bispa, não é? Dízimo em dinheiro, isso não existe, não é? Na Bíblia, queridos, também não existe oferta para sustentar pastores, não é? E muito menos adoração em templo físico. Isso não existe. Isso um dia existiu, adoração em templo físico, mas você tem que prestar atenção numa coisa, queridos. Quando eu falo adoração em templo físico, por que os judeus, eles frequentavam o templo físico? Por quê? O judeu, ele não poderia ir ao templo fazer uma adoração sem que eles tivessem que levar um animal para sacrificar. Então essa adoração, ela era acompanhada de rituais. E qual era os rituais, ou quais eram os rituais que os judeus iam lá no templo para adorar a Deus? A adoração naquela época era feita de uma forma que todo adorador ele tinha que levar uma espécie de sacrifício, porque ele ia lá adorar, oferecer sacrifício para que os seus pecados, as suas transgressões fossem perdoadas. Hoje, você sabe quem é os objetos de sacrifícios que as pessoas levam ao templo? E sabe quem é os sacerdotes hoje? São os líderes religiosos. E é só você que se acha membro desses alçapões que leva o seu sacrifício, mas o seu sacrifício 99,9% é dinheiro.
Então, no passado eram oferecidos animais, porque o sangue tinha que verter. E tudo aquilo representava os dogmas da lei de Moisés. Então preste atenção numa coisa. Somos seres espirituais em um corpo de carne. Eu e você, nós somos a morada do Eterno Criador. Então a morada do Eterno Criador hoje não é o templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém, ele ruiu no ano 70. Então a morada do Eterno Criador hoje somos nós, que somos seus filhos no Espírito. No passado, na época da lei, haveria necessidade de alguém ir no templo para levar o seu sacrifício, e o seu sacrifício era aceito para que o seu pecado pudesse ser perdoado. Então, no passado, os pecados eram perdoados. Quando Cristo veio, ele veio tirar o pecado, ele veio aniquilar, acabar o pecado. Porque pecado era a transgressão da lei de Moisés. 1 João capítulo 3, o versículo 4. Aí, queridos, quando eu e você, nós somos a morada do Eterno Criador, porque somos filhos de Deus no Espírito, aí sabe o que acontece? É muita falta de sorte você nascer numa família religiosa ou uma família, não é, de religiosos fanáticos. Você vai crescendo e vai acreditando nessas mentiras, não é? Aí o que acontece? O seu cérebro, ele vai sendo totalmente contaminado por essas mentiras, por essas palavras que você ouve nos púlpitos dos templos religiosos, de que você precisa ter uma religião, você precisa frequentar um templo, você precisa pertencer a uma denominação. É muita falta de sorte quando alguém nasce numa família religiosa. Mais triste é quando esses religiosos são fanáticos. A criança vai crescendo dentro daquele ambiente, dentro daquele lar, e o cérebro dele ou dela vai ficando totalmente contaminado com aquelas inverdades que a criança ouve, acredita e acaba se contaminando. Aí, talvez ele leve a vida inteira, não é, acreditando que é preciso o ser humano ter uma religião ou pertencer a uma denominação. Enquanto isso, eles, os religiosos, eles vão se dando bem na vida, não é? Um nas costas do outro. Os religiosos vão contando para você as mentiras e enquanto isso eles vão se dando bem, tirando dinheiro de você, metendo medo em você, prometendo o inferno para quem não dá dinheiro para eles.
como se Deus estivesse falando isso. E o mais triste é que muita gente acredita que Deus é que manda fazer isso. Muita gente acredita que esses pastores estão falando o que Deus mandou falar. Não é triste isso, irmãos? Então na Bíblia não existe essa coisa de pastor presidente, de denominações, de pastora, de apóstola, de bispa, dízimo em dinheiro, não é? Não existe essa coisa de oferta para sustentar pastor. Não existe essa coisa de adoração em templo. Existe essa coisa. Ah, você quer saber se Deus realmente ele habita nos templos físicos que você chama de igreja? Consulte o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 48 e 49. Consulte Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Consulte, né, 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, 2 Coríntios também, capítulo 6. Consulte também Hebreus, capítulo 3, o versículo 6. Então, enquanto você vai acreditando nas mentiras dos pastores, eles vão se dando bem, não é? Os pastores dificilmente são pessoas simples, humildes e pobres financeiramente. A grande maioria são líderes religiosos que possuem, né, todo tipo de riqueza, de aparatos, não é? É uma vergonha, irmãos. Esse evangelho que esse povo prega, isso é uma vergonha. É por isso que eles não aceitam o evangelho eterno. Porque o evangelho eterno, a gente não fala do evangelho eterno querendo alguma coisa em troca. A não ser alguns irmãos. Tem irmãos que pedem, irmão Alberto, irmão, coloca aí uma forma da gente te ajudar. Irmão Alberto, nós queremos te dar uma oferta. Irmão Alberto, tem algumas pessoas, né, no grupo de WhatsApp que falam assim. Então por isso você vai ver na descrição do vídeo, não é? A minha chave Pix lá. Mas não foi eu que pedi. Alguns irmãos, né, que pediram para colocar isso. Então, queridos, você acha que nós falamos do Evangelho Eterno para ganhar dinheiro? Se fosse isso, a gente nem teria saído do sistema, não é? Se eu quisesse, eu teria aceitado ser consagrado a pastor desde 21 anos de idade. Imagina eu com 60 anos hoje. Se eu aceito aquela consagração com 21 anos de idade, quantos anos que eu estava ganhando dinheiro nas costas de muita gente aí? Hein? Quantos anos? Sabe o que eu estava dirigindo hoje? Se eu tivesse no sistema, estaria dirigindo um carro de última geração. Eu sou apaixonado por moto. Talvez eu estaria com uma moto aí de 30, 40 mil reais, só me divertindo, passeando com a minha esposa. Mas não, o que eu tenho, a minha motinha, eu tenho uma motinha junto com meu filho, compramos juntos, né? Eu comprei e pago com o meu suor, que eu ainda não sou aposentado, eu tenho que trabalhar, faço meus bicos, eu já falei, quando eu estou na minha folga, eu trabalho de Uber, né? Sábado e domingo eu não paro. Durante a semana, quando eu estou de boa, né? Graças a Deus. Então, só que os irmãos que me ajudam, porque eu pretendo não ampliar, que para você ter um estúdio para o YouTube, você não precisa de um estúdio grande. Você só precisa de algumas coisinhas, um aparelho e tudo, não é? Eu tenho um computador aqui, ó, tá do meu lado. Eu não vou mexer na câmera aqui agora, mas está do meu lado. Meu computador eu quase nem uso, mas está aqui, ó. Eu comprei. Os irmãos me ajudaram, eu comprei um computadorzinho, está aqui, ó. Mas eu quase nem uso. Quase nem uso. O computador está aqui, desligado, né? Está desligado, está aqui do meu lado. Então é assim, queridos.
Eu não preciso que alguém me pague para divulgar o Evangelho Eterno. Os irmãos que estão me ajudando, amém. Que o Evangelho Eterno não gera dinheiro. É por isso que os pastores, eles não falam sobre o Evangelho Eterno. Porque o Evangelho Eterno nos isenta da lei de Moisés. Então muita gente não vai falar sobre o Evangelho Eterno. Porque o Evangelho Eterno não gera dinheiro. Tá bom, queridos? Mas Deus que te abençoe aí. E vamos continuar junto nessa jornada. Tá bom? Tamo junto, meu querido. Deus que te abençoe. Olha, se inscreve no canal, nosso irmão Alberto Lírio. Divulgue o vídeo, compartilhe com outras pessoas. O like. Não deixe de dar o seu like. Tá bom? Deus te abençoe e tamo junto. Tchau.